Toda segunda, né? Dia dele, dia de conversar com o Rodrigo Aidar. O Aidar, na sexta-feira não deu tempo de a gente conversar no ar aqui sobre o que poderia ou não acontecer com o presidente da República, Jair Bolsonaro, caso não aparecesse para depor. Ele não apareceu mesmo e nada deve acontecer com ele por causa de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República mesmo disse, eu estou exercendo meu direito de ficar em silêncio e por isso não foi depor. Então a gente queria saber o que pode acontecer com ele ou não, né? Nesse caso de não ter ido depor. E também a Polícia Federal agora dizendo que ele cometeu sim crime de vazamento. E aí? E a partir disso? Bom dia para você. Bom dia, Carla querida, bom dia, Sheila, bem-vinda de volta, pelo menos comigo, né? Você já estava desde a semana passada. Valeu. Um bom dia para os nossos ouvintes. É isso, Carla, o ideal é que todos atendam à determinação judicial. Seria muito interessante que o presidente Jair Bolsonaro fosse depor, até para dar um exemplo à Polícia Federal sobre esse inquérito que investiga vazamento. O crime que ele cometeu, que segundo a Polícia Federal, inclusive, ele cometeu, só não foi indiciado por conta de uma jurisprudência do Supremo, é o crime de vazamento de sigilo funcional, que é você revelar um fato que você tem ciência dele em razão do cargo e que você deve manter ele em sigilo. O inquérito que investiga um possível ataque hacker ao TSE estava em sigilo, ele divulgou em uma live, então ele cometeu esse crime em tese. Claro, tem que obedecer todo o processo. E esse crime é um crime que a pena varia de 2 a 6 anos de prisão. Não é uma pena levezinha, não. Mas vamos lá. Nesse caso, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que dá ao presidente Jair Bolsonaro, na prática, o direito de ignorar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que ele fosse depor. Por quê? Vamos lá, o STF decidiu que é proibida a condução coercitiva de investigado. Existia um artigo do Código de Processo Penal que dizia, quando o acusado se rejeitar a comparecer, intimado, se rejeitar a comparecer ao depoimento, a autoridade deve levá-lo à força para ele depor. Mas o que o Supremo entendeu? Em 2 ações, Carla, uma do PT e a outra da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, o Supremo julgou esse artigo, a condução coercitiva, inconstitucional. Por quê? Porque é o seguinte, todo réu tem direito ao silêncio. Se você é investigado ou se você é réu, você tem o direito de não ser obrigado a produzir prova contra você mesmo. Para isso, você pode exercer o direito ao silêncio. Se você pode ser levado e ficar em silêncio, o Supremo entendeu que o réu faltar ao depoimento é uma extensão do exercício desse direito ao silêncio. Se eu for levado, eu posso permanecer em silêncio, então eu posso, por extensão, simplesmente não comparecer. Claro, isso só diz respeito a quem é investigado, acusado ou réu. Testemunhas são obrigadas a comparecer porque elas não estão produzindo prova contra si próprias. Então, Carla, na verdade, o presidente da República, neste caso, está com a razão. Ele está dizendo que está exercendo o direito ao silêncio que o próprio Supremo Tribunal Federal dá a ele e, de fato, a jurisprudência recente do Supremo, de 2018, dá esse direito a ele. Se o Supremo não der um cavalo de pau na própria jurisprudência, o presidente Jair Bolsonaro, nesse caso, não cometeu crime nenhum ao desobedecer essa decisão judicial, a essa determinação de ir depor. Tá, mas tem a outra parte, que é a Polícia Federal dizendo que ele cometeu, sim, crime de vazamento, crime de violação de sigilo funcional. E aí, Aidar, o que pode acontecer a partir disso? A partir disso é o seguinte, Carla, o ministro Alexandre de Moraes pode concluir o inquérito, ele concluindo esse inquérito sem o depoimento do presidente da República, ele envia isso à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República deveria, se entender que houve o cometimento de um crime, denunciar o presidente da República, isso vai para o Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo não pode fazer nada. O Supremo encaminha para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados decide se autoriza ou não o andamento dessa denúncia, dessa ação penal. Então, muito possivelmente, a gente não... Porque isso é um crime comum.
não é um crime de responsabilidade. Isso passa pelo Supremo e vai para a Câmara. Então, muito possivelmente, a gente não verá nenhuma ação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, enquanto ele estiver no cargo. Claro, isso depois que ele deixar o cargo, pode ir para a primeira instância e as investigações seguem. E olha, Carla, Sheila, interessante que há quem defenda que o presidente Jair Bolsonaro cometeu 2 crimes. Esse de violação do sigilo funcional, mas também o seguinte: quem forneceu a ele esses dados dessa investigação do TSE? Porque quem forneceu a ele também cometeu crime. Este mesmo crime de violação de sigilo funcional, se for funcionário público. E se for funcionário público, ele cometeu um crime ao dar isso ao presidente da República, e o presidente da República não o denunciou, não pediu investigação pelo cometimento desse crime. Então haveria também o crime de prevaricação, além do crime de violação do sigilo funcional. Seriam 2 crimes cometidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, mas isso depende de uma denúncia da PGR e de uma autorização da Câmara dos Deputados para que ele seja processado por esses 2 crimes. Quer dizer, cenas dos próximos capítulos a gente deve observar daqui para frente, né, Aidar? Sem dúvida, Carla. A gente vai lembrar que o presidente da República, o ex-presidente da República, Michel Temer, foi denunciado 2 vezes e nas 2 vezes a Câmara não autorizou. Em ano eleitoral, é muito difícil que haja esse movimento a tempo de o presidente responder a um inquérito desse. Nem a Câmara vai autorizar e eu duvido muito que haverá uma denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República. Então, cenas dos próximos capítulos, se o presidente Bolsonaro não for reeleito, ou se for reeleito, aí com essa prerrogativa de foro, respondendo ao Supremo com autorização da Câmara dos Deputados, se houver essa autorização. Mas é muito mais provável que, se ele não for reeleito, essa ação em primeira instância, essa e outras, né, comecem a correr e aí sim a gente veja alguns resultados práticos disso na Justiça. Ai, eu adoro o Rodrigo Aidar, que coloca as coisas de forma tão transparente, tão clara, a gente consegue entender realmente o que está acontecendo, né, Aidar? Segunda-feira tem mais, né? Um beijo para você, até obrigada. porque eu tenho 1001 perguntas ainda. Opa! Aí sim, gostei. Mas aí não dá tempo, só semana que vem. Um beijo para você, Aidar. Beijo, gente, obrigado pelo carinho, um abração para os nossos queridos ouvintes aí, valeu.